Bom dia, pessoal. Estamos nós aqui no 164º dia. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Café com Palavras Ema. Hoje o tema é Coração Disposto ao Ensino e o texto bíblico é Provérbios 22 a 24. Estamos aí no dia 5 de julho de 2026 e antes de avançar no tema de hoje, falando um pouco do dia de ontem. Ontem nós vimos que a sabedoria nos ensina a fazer escolhas que agradam a Deus, rejeitando caminhos de aparência, pressa, contenda e orgulho. E hoje o tema Coração Disposto ao Ensino, e a leitura passando por Provérbios 22 a 24. Importante que o tema nos mostra que ensinar é transmitir conhecimento, experiência e exemplo. E a pergunta de hoje é: tenho sido ensinável diante de Deus e também tenho ensinado pelo meu exemplo? Então, tudo a ver com o que nós estamos vivenciando e vivendo dos dias atuais. Temos sim sido ensinável diante de Deus e também tenho ensinado pelo meu exemplo. Vamos preparar nosso coração para ouvir a palavra com simplicidade, com fé e com gratidão, fazendo primeiro a oração de abertura mais uma vez, agradecendo ao Pai por esse momento. Para aqueles que puderem fechar os olhos, agradecendo esse momento, esse tempo de qualidade. Senhor, obrigado por mais uma manhã. Eu venho em nome do Teu Filho amado Jesus. Obrigado, Pai, porque nesse momento dá-me sim ouvidos atentos para aprender e ensinar. Declaro sim, Pai, que a nossa vida será exemplo de fé, sabedoria e obediência ao Senhor. Que possamos, sim, Pai, tomar posse do nosso conhecimento, da disciplina sim, colocar com amor tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Que possamos ser exemplos em todos os lugares onde estivermos, na nossa casa, na igreja, no trabalho, ou seja, onde ficarmos os nossos pés, que possamos ser exemplo de tudo aquilo que o Senhor tem direcionado. Por isso, mais uma vez, agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Esse é o ponto, que possamos sim, em qualquer lugar onde estivermos, ser esse exemplo de tudo aquilo que nós temos ensinado através da direção do Pai, e que nossos exemplos realmente possam fazer com que outras pessoas sigam o caminho que Deus tem preparado para todos nós. Porque é através dos exemplos que nós podemos eh, testemunhar tudo aquilo que Deus já nos entrega. Então, vamos fazer a leitura do tema de hoje, que é Coração Disposto ao Ensino. E para isso, eu gosto sempre de colocar o contexto, porque, como eu sempre falo, né? O contexto é, antes de aplicar o texto à nossa vida, nós precisamos entender o caminho dessa leitura. E o caminho dessa leitura vai nos trazer o quê? Provérbios 22 a 24. Trazem ensinos práticos para formar uma vida sábia. Sim, uma vida sábia. Não é teoria distante, é direção para a nossa casa, para a nossa família e para a nossa vida diária. O texto também destaca a importância de ensinar, corrigir e orientar com amor. Ensinar, pessoal, não é só falar, não é apenas falar. É cuidar para que a pessoa aprenda o caminho certo. Nesse caso, a sabedoria também se aprende pelo exemplo de quem vive a palavra. E nesse caso, quando eu falo quem vive a palavra, é muito simples. O exemplo fala sempre alto. Sim, o exemplo sempre fala alto. Às vezes, mais alto que muitas explicações. Esse é o ponto. A leitura nos chama a ter coração aberto ao ensino e ouvidos atentos ao conhecimento. Olha só. A leitura vai nos chamar a ter coração aberto ao ensino e ouvidos atentos ao conhecimento. Por isso, o que nós devemos guardar no dia de hoje é algo simples também. Ensinar é transmitir conhecimento, experiência e exemplo. E aqui não é só repassar informação. Exatamente, não é só repassar informação. Quem aprende
precisa de coração aberto e ouvidos atentos. Ok, isso nós estamos recebendo de direção. Porém, quando nós temos o coração fechado, nós aprendemos pouco. Por isso precisamos estar com o coração aberto. A correção, quando ela é feita com amor, ajuda a proteger esse caminho. Nem toda correção é rejeição. Muitas vezes é cuidado. O exemplo dentro da nossa casa também educa e aproxima todos nós ao Senhor. E se realmente educa e aproxima ao Senhor, ao nosso Senhor, a Deus, vamos avançar agora sim para o primeiro bloco. E o primeiro bloco vai nos falar sobre ensinar com intenção. Então vamos lá. Ensinar é um ato que envolve a transmissão intencional de conhecimento e experiências, ou conhecimentos e experiências, a fim de promover a aprendizagem em outras pessoas. Não significa apenas repassar informações, mas também estar atento às necessidades de quem aprende e ser exemplo. Para isso, é necessário que haja um ambiente favorável de aprendizagem para quem aprende, esteja com o coração aberto e obtenha resultados satisfatórios. Esse ambiente não se refere apenas a um lugar onde normas sejam estabelecidas, mas a que essas normas sejam efetivamente vividas. Efetivamente vividas. E quando nós fazemos a leitura desse primeiro bloco, principalmente com essa colocação, né, que ensinar envolve transmissão intencional de conhecimento e experiência. E, vamos dizer, é fácil entender que quando a gente está ensinando, ensinar é repartir aquilo que recebemos e vivemos. Não basta só transmitir palavras sem viver a mesma. Precisamos estar vivendo para que possamos ser exemplo. Quem ensina precisa observar as necessidades de quem aprende. É uma das coisas que eu tenho, vamos dizer assim, aprendido, no curso de finanças, que eu não posso somente fazer as aulas para que eu tenha o conhecimento ou o aprendizado. Na verdade, eu tenho que observar exatamente as necessidades de quem está aprendendo. Por isso que algumas vezes a gente até faz alguns ajustes na aula, não para que, melhor, para que quem está aprendendo possa efetivamente receber essa necessidade. Isso é um ponto extremamente importante, quem se coloca no papel de ensinar algo. O ensino verdadeiro não é só informação, mas formação. Esse também é outro ponto importante. Não basta só falar, é preciso cuidar se a pessoa está conseguindo caminhar. Porque eu também comento algumas vezes que não adianta chegar num local onde você está fazendo uma aula ou ensinando algo para alguém e só ficar falando, 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 falando. Não adianta ter aquele monte de informações se efetivamente você não tem a certeza que a pessoa está utilizando esse ensinamento para caminhar. Então, temos que estar sempre atento e observando se aquilo que está sendo colocado como ensino está sendo efetivamente vivido para quem está aprendendo. O ensino verdadeiro, como eu coloquei, não é só informação. Nesse caso, principalmente olhando mais uma vez o papel de formação, então o ensino verdadeiro não é só informação, mas formação. E essa formação ela vem através do quê? A palavra não quer apenas encher a mente, mas formar o nosso coração. E o ambiente favorável ajuda o aprendizado a produzir fruto. E quando eu falo o ambiente favorável, trazendo para o nosso dia a dia, quando ensinamos com paciência, com amor e exemplo, abrimos caminho para que a sabedoria cresça. Exatamente isso. Paciência, amor e exemplo. Se esses três pontos traz todos nós para uma linha de entendermos aquilo que precisamos fazer, é o momento de fazer uma reflexão. E a reflexão, em cima desse primeiro bloco, vai falar sobre o quê? A reflexão vai falar sobre a nossa postura. Então, a nossa postura, que eu classifico como postura errada, é ensinar com intenção, ou melhor, ensinar apenas cobrando, sem cuidado e sem exemplo. E nesse caso, o correto é postura certa. Ensinar com intenção
paciência e amor. Por isso que eu sempre falo que os professores é uma classe que tem que ser valorizada, porque todos os professores teriam que ter, assim, não somente intenção, mas paciência e amor. Porque para transmitir algo, você tem que ter essas três, esses três adjetivos, vamos colocar assim. Ser uma pessoa com intenção, intenção boa, né? Aquela intenção que traz para dentro do nosso coração, ter uma paciência, né? E, consequentemente, ter amor. Trazendo um exemplo do nosso dia a dia, cobrar mudanças dos filhos ou de alguém próximo, mas não ensinar o caminho. Cobrança sem direção pode cansar. Não adianta exatamente só cobrar. É cobrar e mostrar o caminho a ser seguido. E nesse caso, quando nós, até pais, tios, tias, avós e tudo mais, quando temos algo a corrigir ou alguma rota de correção para quem está conosco, nós temos que ter uma postura certa. E a postura certa diria o seguinte: Senhor, ajuda-me a ensinar com amor e exemplo. Porque o amor, ele tem que vir acompanhado do exemplo, sim. Nós não temos uma direção certa se não houver essa conjunção da palavra amor mais exemplo. Por isso que a pergunta de confronto ela vai ficar simples, porque nós temos amor e exemplo. Olha só, a pergunta é: tenho ensinado apenas com palavras ou também com atitudes? É o momento de fazer a nossa reflexão, fazemos a reflexão. E fazendo a reflexão, vamos avançar para o segundo bloco. E o segundo bloco vai falar sobre o quê? O nosso coração aberto ao conhecimento. Sim, porque todos nós, em algum momento, somos professores e somos alunos. Então vamos lá. Os capítulos 22 a 24 de Provérbios possuem ensinos valiosos e, dentre eles, destaca-se a importância da sabedoria e do conhecimento na construção de uma família. Os pais ou responsáveis são as pessoas que devem inculcar os valores cristãos naquele que estão debaixo de seu cuidado. E no meu caso aqui, quando eu fiz a análise, quando eu fiz a leitura do texto bíblico, 22 a 24, e consequentemente também do devocional, eu fiz uma reflexão aí sobre a minha, vamos dizer assim, a minha adolescência, até na época, vamos dizer assim, que eu era uma criança entre 7 a 10 anos, que eu entendo que é uma fase que que a criança já tem um conhecimento e já consegue também não só capturar o conhecimento, mas também aplicar o conhecimento. E olhando para a questão de educação religiosa, ou seja, aquilo que a palavra transmite para todos nós, eu não tive. Eu, vamos dizer assim, que o meu contato com a educação religiosa, ela acontecia em algum momento na escola, mas não com uma direção a ser seguida. Era apenas como se fosse uma matéria a ser dada na escola. E automaticamente eu não vivia isso dentro da minha casa, no sentido de ter a palavra de Deus como algo necessário todos os dias. Eu levei muitos anos para entender isso. Então, vamos dizer que, da mesma forma como eu tive, vamos dizer, essa defasagem no meu período de ser o aluno, eu também acabei tendo a defasagem no meu papel de ser o professor dentro da minha casa. E exatamente o devocional é feito para a gente possa refletir. Mas aqui não é culpar ninguém, mas é sempre entender que existem momentos que você acaba não sendo o professor porque você não foi um aluno, não vivenciou. Então vamos para o avanço, principalmente da análise que nós fizemos aqui no segundo bloco. O segundo bloco fala o quê? A sabedoria cresce em quem tem ouvidos atentos. E nesse caso, Deus ensina quem se dispõe a ouvir. Se dispõe a ouvir. Um coração fechado resiste à instrução e perde direção. Quando a pessoa acha que sabe tudo, efetivamente ela para de crescer. Aprender exige humildade para reconhecer que ainda precisamos crescer. Esse é um ponto extremamente importante em qualquer área da nossa vida. Sempre.
sempre, sempre existe espaço para conhecimento, para aprendizado. Nunca nós vamos estar sendo conhecedor de tudo. Por isso, todos nós, sem exceção, todos nós estamos em processo. Isso é importante. Aquele que está no papel de professor e aquele que está no papel de aluno, nós temos algo em comum. Os dois lados estão em processo. Por isso, quem recebe ensino com mansidão se torna mais preparado para a vida. E se eu vou trazer para o nosso dia a dia, pensa assim: quando Deus usa alguém para nos orientar, precisamos ouvir antes de nos defender. Não sei se já aconteceu isso com você. Enquanto você está escutando, você já está formalizando uma devolutiva, sem antes deixar a pessoa concluir o passo que ele está passando para que você possa aprender. Existe uma tendência de nós seres humanos isso é algo que a medicina explica, que antes não, à medida que você vai escutando, o seu cérebro já vai preparando uma resposta. Só que preparar a resposta não quer dizer que você interrompa a todo momento a quem está falando. E isso até tenho aprendido aí com o apóstolo André, que ele fez uma orientação para mim que eu senti e vi como muito válida. Quando eu participo de reunião, ele falou, Sandro, quando você participa de reunião, procura deixar quem está falando concluir o entendimento. Mas aquilo que você entendeu que precisa de uma, vamos dizer assim, não de uma correção, mas de uma informação adicional, anota. Vai anotando. E na hora que a pessoa concluir, você volta a falar com ela, dizendo assim, olha, sobre esse ponto que você falou isso, isso. Aí você coloca o seu entendimento. Eu entendi de muita valia porque eu tinha um erro de, infelizmente, fazer algumas brecadas quando as pessoas estavam falando. E isso eu também acontece comigo quando também eu estou falando. Algumas vezes as pessoas não deixam eu concluir meu racional, já bloqueia, e eu acredito que isso acontece também com vocês. Por isso que nós vamos agora avançando para o segundo bloco, e o segundo bloco, principalmente olhando o quê? Esse aqui foi o primeiro. Então, o segundo bloco, olhando a questão da nossa reflexão, e a reflexão, principalmente olhando o quê? Sobre humildade para aprender. E falando de humildade para aprender, nós vamos falar sobre o nosso pensamento. O pensamento errado é: eu já sei de tudo, não preciso aprender mais nada. Eu sou contador, conheço tudo da parte de finanças. Eu sou o bom, de forma alguma. Pensamento certo é: Deus continua me ensinando todos os dias. Sim, todos os dias. Por isso que eu vou trazer um exemplo que vai facilitar e deixar mais claro isso que nós estamos colocando aqui. Receber uma orientação e responder com resistência ou justificativa. Resistência ou justificativa. E nesse caso aqui, pessoal, às vezes a defesa rápida impede o aprendizado. Por isso que eu comentei dessa questão de deixar a pessoa concluir o raciocínio, porque nós queremos colocar a nossa opinião como se nossa opinião fosse a verdade absoluta. E essa rapidez em colocar a nossa opinião nos impede de o aprendizado. Por isso que é importante ter essa atenção se você tem esse tipo de pensamento ou postura. E a postura certa diria o quê? Senhor, dá-me um coração ensinável. Essa frase eu já escutei várias vezes e eu tenho que sim, não só escutar, eu tenho que praticar. Senhor, dá-me um coração ensinável, porque existe espaço para aprender todos os dias em qualquer área. A pergunta de confronto que eu estou trazendo aqui para compartilhar com vocês é uma pergunta simples, direta e objetiva. Tem ouvido com humildade ou resistido ao ensino? Reflexão. E dentro dessa reflexão, vamos agora para o terceiro bloco. E o terceiro bloco vai nos corrigir para proteger. Então vamos lá. Assim, os textos mencionados, Provérbios 22 a 24, salientam a importância de ensinar e corrigir, principalmente as crianças, no caminho que devem seguir. Isso ajuda-as a se tornarem sábias e evita que elas se desviem do caminho de Deus. Além disso, a disciplina deve ser mantida para que suas almas sejam protegidas do pecado e da condenação eterna. Aqui nós falamos, o apóstolo Edmilson Oliveira
fez um comentário exatamente dentro da importância da sabedoria e do conhecimento na construção de uma família. Então, nesse caso aqui, citando a necessidade de ensinar e corrigir as crianças. O que é que nós podemos analisar e extrair desse terceiro bloco? Provérbio destaca, sim, a importância de corrigir no caminho certo. E nesse caso aqui, correção bíblica não é colocar aqui, vamos falar de uma forma mais forte, não é humilhar. Porque muitas vezes a gente utiliza o texto bíblico para dizer que o outro lado está errado. Não. Nesse caso, a importância de corrigir o caminho é proteção. Exatamente, é o cuidado. Para que nós possamos mostrar para a pessoa, com base no texto bíblico, que existe a necessidade de mudar a rota, não é para dizer que a pessoa simplesmente está errada. É para mostrar a ela que ela tem que ter atenção e cuidado, desviando daquele caminho que não seria o melhor caminho, com base no que a Bíblia está demonstrando para todos nós. Por isso que eu trago sempre o seguinte, principalmente nós que estamos aqui, com a glória de Deus, né, todos os dias aqui buscando, sim, essa direção, buscando o entendimento e principalmente a aplicação do que o devocional está nos mostrando todos os dias. A disciplina deve proteger a alma do pecado e da condenação. E nesse caso, Deus sempre vai tratar o nosso caminho antes que a queda seja maior. Então, Deus está trabalhando em tratar o nosso caminho. Por isso que temos que ter esse contato diário com o Senhor. Correção sem amor fere. É isso mesmo. Correção sem amor fere. Amor sem direção deixa desviar. Preste atenção também nessa frase, né? Correção sem amor fere. Amor sem direção deixa desviar. Precisamos das duas coisas: amor e verdade. Então é um momento de reflexão. Deus usa a instrução para guardar o futuro. Olha que frase simples, mas de um poder imenso. Deus usa a instrução para guardar o futuro. E trazendo para o nosso dia a dia, quando corrigimos alguém, precisamos lembrar que o objetivo não é vencer a pessoa. Vamos lá. Quando corrigimos alguém, precisamos lembrar que o objetivo não é vencer a pessoa, mas ajudá-la a caminhar melhor. Realmente é essa aí. Porque a correção ela tem que ser vista sempre como essa fonte de cuidado, de atenção, e só demonstramos isso no momento da correção, levando amor, levando a palavra no formato correto, na postura correta. E se é para falar de postura correta, vamos agora para o confronto. E o confronto vai nos colocar postura e pensamento. Pensamento errado, olhando o terceiro bloco, é o quê? Corrigir é rejeitar ou diminuir alguém. É claro que aqui é um tema, vamos dizer, uma frase muito forte, mas quando eu coloquei corrigir é rejeitar ou diminuir alguém, a correção no formato que não existe um tratamento com amor, não existe uma palavra com amor, com mansidão. É simplesmente, vamos dizer assim, o objetivo do outro lado é fazer uma correção impondo. E aí que eu entendo que não é o correto, o pensamento correto não é esse. O pensamento certo é corrigir com amor e proteger o caminho. Melhor, corrigir com amor é proteger o caminho. Sim, é ter essa atenção, ter o cuidado. E a pessoa que está sendo, vamos dizer assim, direcionada, precisa sentir isso também. Precisa sentir que exatamente essa correção, ela tem o amor por trás disso, para que a pessoa se sinta cuidada, se sinta protegida. E trazendo um exemplo do nosso dia a dia, deixar de orientar para evitar desconforto, mesmo vendo em perigo. Isso já aconteceu algumas vezes comigo. Eu queria fazer algum comentário, mas eu falo, essa pessoa não vai gostar do que eu vou falar. Olha mesmo, meu pensamento. Essa pessoa não vai gostar do que eu falar. Então eu já estava decretando que eu não teria sucesso no sentido de levar a pessoa uma palavra, porque o inimigo já está trabalhando. Não, não faça isso, deixa ela se virar. Esse é o ponto que nós temos que ter cuidado, porque o silêncio também pode permitir que alguém se machuque. Esse é o ponto. O silêncio também pode permitir que alguém se machuque. A postura certa diria: Senhor,
dá-me amor e sabedoria para corrigir. Vocês perceberam que a palavra, ela sempre está trazendo uma conjunção de amor, sabedoria, amor, verdade, porque é isso, o amor tem que estar presente em tudo. O amor tem que estar presente em tudo. E se tem que estar presente em tudo, olha só essa pergunta de confronto que eu compartilho com vocês. Tenho corrigido com amor ou me calado por medo? É um momento de reflexão. E reflexão vai agora, vamos agora para o último bloco. E o último bloco vai falar sobre o quê? Educar pelo exemplo. Maravilhoso, educar pelo exemplo. Então vamos lá. Os textos afirmam também que os pais educam pelo exemplo, rejeitando relacionamentos com pessoas malignas e ímpias, apresentando condutas coerentes, sendo fiéis e suprindo a casa com bens espirituais e alegrias, para que sejam referenciais na educação espiritual dos filhos. Devem ter atitude que os aproxime do Senhor, levando-os à igreja, seguindo a palavra de Deus, sendo modelo na leitura da Bíblia e testemunhando as bênçãos recebidas. Ore a Deus pedindo um coração voltado ao ensino e ouvidos atentos ao conhecimento. Maravilhoso também esse último bloco. Porque, analisando esse último bloco, nós que fala sobre educar pelo exemplo, os pais e responsáveis também ensinam pelo exemplo. Sim, aquilo que vivemos dentro de casa fica marcado. Ontem, até a Andrea fez um comentário de que o Fernando, na sexta-feira, já preparou o final de semana dele. Então, ele já falou para a avó, para o avô, que seria feito no final de semana. Então, ele já se programou, vamos sair, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos trocar figurinhas, vamos passar no shopping e tal. Aí eu falei, bom, vamos lá, Fernando. Precisava realmente fazer essa boa ação de trocar as figurinhas e fui ao shopping com ele. Logo cedo, cheguei ao shopping, ao espaço das figurinhas ainda não estavam abertos, mas já viam pessoas lá fazendo algumas trocas. E aí eu comecei a falar com um, falar com outro, e comecei a fazer algumas trocas. Aí o Fernando, quando viu uma figurinha que ele sempre fala, ele começou a falar, vovô, olha só essa figurinha. Eu falei assim, Fernando, essa figurinha está muito cara. Aí ele baixou, ele baixou assim e falou assim, mas ela tá barata. Eu falei, tá barata por quê? Porque é só R$ 40. Eu falei, não, Fernando, R$ 40 é caro. Aí, finalizando, só fazendo culto a uma longa história. Existem alguns fatores que nós, como pais, como avós, sim, temos que educar. Mas existem algumas coisas também que não adianta você falar só não, 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 não. Mas também não pode dizer só sim, 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 sim. Às vezes o não, ele deixa sim marcas. Mas quando é um não com amor, com carinho, então eu falei assim, Fernando, vem cá, deixa eu explicar para você por que R$ 40 está caro. Tá vendo aquela, você quer comprar uma que é R$ 40. E eu comprei quatro por 49. Então, uma está cara. Mas eu acabei comprando, só que eu fiz uma concessão para ele. Na verdade, nós fizemos uma troca. Eu fui ontem para comprar uma camisa que eu queria dar para ele, mas essa camisa estava custando mais. Então eu falei assim, tá bom, nós vamos comprar essa aqui, mas não vai ter camisa. Ele falou, tá bom, eu vou. Já não quero mais camisa. Eu falei, tá bom, então, olha só o que você está falando, já não quero mais camisa. Então é importante colocar que existem sim fatores que vivemos dentro de casa e que fica marcado, né? Ele deu um pulo quando eu comprei, saiu dando, parecia o Pelé dando soco no ar de alegria por ter comprado aquela figurinha. E isso é claro que marca, né? Porque depois ele foi falar para a avó comprar um presente para o vô, porque o vovô compra tudo para ele. Assim, não falou só para ele e para a avó. E para surpresa minha, eu recebi um presente mesmo sendo meu aniversário. Então é importante fazer essa menção, porque realmente coisas que meu pai também fala comigo ainda hoje, mas falou na minha época de infância, ficaram marcados. E eu trago sempre que condutas coerentes falam de forma forte dentro de casa. Sim, é isso aí. Crianças, filhos e pessoas próximas observam mais do que imaginamos. Crianças, filhos, observam muito mais. Ser fiel
servir a igreja e seguir a palavra aproxima os filhos do Senhor. Por isso que eu quis trazer o exemplo da minha infância. O testemunho abre caminhos no coração. Sim, por isso que o ensino mais forte é aquele que é vivido diariamente. E viver diariamente, trazendo para o nosso dia a dia, nossa vida pode ser uma aula silenciosa de fé, amor e compromisso com Deus. E como fazemos isso, Sandro? Refletindo sobre as nossas atitudes e as nossas condutas. Então vamos para o confronto, olhando principalmente as nossas atitudes, que é o confronto sobre exemplos. Então vamos lá. Atitude errada: cobrar a fé dos outros, mas não viver a palavra no cotidiano. Adianta cobrar os outros que tenham fé, se nós não vivemos isso? Atitude certa: ser exemplo de fé, coerência e compromisso com Deus. E vou trazer um exemplo que vai nos facilitar o entendimento. Falar sobre Deus em público, mas agir de outro modo dentro de casa. A casa conhece a verdade da nossa caminhada. A casa não mente. É na casa, é em casa que nós temos que demonstrar aquilo que nós somos, ou demonstramos aquilo que nós somos. A postura certa diria o quê? Senhor, que minha vida ensine o teu caminho. Olha só, Senhor, que minha vida ensine o teu caminho. Deveria ter colocado ensine e que seja o exemplo do teu caminho, do caminho que o Senhor tem direcionado para mim. A pergunta de confronto para esse bloco é o quê? Meu exemplo aproxima ou afasta as pessoas do Senhor? Eu estou servindo de exemplo para que as pessoas se aproximem do Senhor? É um momento de reflexão. E se é um momento de reflexão, principalmente na análise do devocional de hoje, que foi coração disposto ao ensino. Vamos fazer uma revisão daquilo que nós vimos nos quatro blocos. No primeiro, nós vimos que ensinar exige intenção, cuidado e exemplo. No 2, nós vimos que aprendemos que precisamos de coração aberto ao conhecimento. E já o 3, lembramos que corrigir com amor protege o caminho. E para finalizar, no 4, nós vimos que o exemplo também educa e aproxima ao Senhor. Tudo isso vai para uma única linha, que é uma verdade simples. Ensinar é viver a verdade de Deus com palavras, a forma de falar, atitudes e exemplo. E para que possamos ser exemplos do caminho que Deus está nos direcionando para o dia de hoje, o que nós podemos trazer como mensagem central? Deus nos chama a ter coração disposto ao ensino e a ensinar pelo exemplo, com amor, correção, sabedoria e vida coerente. E trazendo nessa linha, que podemos guardar hoje? Simplesmente que ensinar é transmitir conhecimento e experiência. E nesse caso aqui, é transmitir vida. Sim, transmitir vida. Porque aprender exige coração humilde e ouvidos atentos. Quem se abre para aprender, cresce. Eu sou prova viva disso. Quem se abre para aprender, cresce. Que possamos estar todos nós com o coração aberto para aprender, que com certeza nós vamos crescer. O exemplo também ensina o caminho do Senhor. E nesse caso, essa é a direção para hoje. O exemplo também ensina o caminho do Senhor. Como eu posso praticar isso? Como eu posso praticar esse ponto no dia de hoje, Sandra? Principalmente escolhendo uma atitude prática para o ensino e pelo exemplo. Por exemplo, paciência, correção com amor, leitura da palavra ou uma conversa edificante. A vida ensina mesmo quando a boca está calada. Por isso, vamos orar. E orar é trazer de uma forma simples: Senhor, dá-me um coração disposto ao ensino, olha só, disposto ao ensino, e faz da minha vida um exemplo que aproxime perto de ti. E, com base nisso, o que é que nós podemos trazer? Principalmente olhando aquilo que está sendo colocado no nosso coração. Então, vamos agradecer ao Senhor mais uma vez, o momento que Ele nos deu. Estamos aqui reunidos, todos nós, e que possamos sim ser gratos, não somente hoje, domingo, mas em todos os dias da nossa vida, a direção que Ele está nos entregando nesse momento, que é ensinar com amor e exemplo. Então, vamos agradecer ao Senhor. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado sim, Pai, por essa direção.
Que todos nós saibamos que onde o Senhor estiver presente, Pai, sempre vai ter amor, justiça, correção e exemplos. Que teus exemplos, Pai, sejam ficados não somente na mente, mas nas nossas atitudes, na nossa postura e no nosso pensamento. Que possamos, sim, Pai, caminhar essa direção maravilhosa que o Senhor nos dá todos os dias. Que possamos ser exemplo aonde ficarmos o nosso pé, na nossa casa, na igreja, no trabalho ou em qualquer lugar onde passarmos. Que a nossa passagem nesses lugares seja mostrada através dos exemplos que recebemos do Senhor. Por isso, mais uma vez agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Exatamente isso, os exemplos que vêm do Pai. E quando o exemplo vem do Pai, é maravilhoso. Nós não temos dúvida disso. Por isso, pessoal, obrigado. Obrigado por mais uma manhã, por mais um compartilhamento dessa palavra maravilhosa que recebemos no dia de hoje. Que possamos, sim, ter um domingo abençoado. E amanhã, segunda-feira, estaremos aqui em nome de Jesus, fazendo aí a nossa caminhada. Estamos aproximando aí do sexto mês, hein? Sexto mês, aí. Daqui a pouco chegamos aos 180, ao 60º, 80º dia. Obrigado, pessoal. Fique com Deus, tá? Um domingo abençoado aí para todos nós. Tchau, tchau. Amém. Tchau. Tchau.